Olá, Robertinhos. Estamos bem? Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora aqui um novo assunto na matemática, que são as funções. Então, vamos começar aqui com o conceito de par ordenado, tá? Eu acho que o próprio nome define mais ou menos esse conceito, que é um conceito primitivo, né? Ou seja, é um par, ou seja, é um conjunto, né? Com dois elementos, né? Se a gente for, por exemplo, aqui pegar um conjunto com o elemento 2 e com o elemento 3, pronto, um exemplo bem simples para a gente começar, tá? Então eu tenho um conjunto composto de dois elementos, o elemento 2 e o elemento 3, portanto, é um par, né? E claro, se é ordenado, isso quer dizer então que esse par ele não pode inverter, não pode alterar a posição dos elementos. A premissa de conjuntos é que a ordem não importa, ou seja, o conjunto 2 e 3 é a mesma coisa que o conjunto 3 e 2. Só que agora, a partir desse momento, como a gente está pegando um conjunto ordenado, um par ordenado, então a partir desse momento a ordem ela é importante. Logo, pessoal, eu não posso dizer que o conjunto 2 e 3 ele é igual ao conjunto 3 e 2, porque se você troca a ordem dos elementos, você também troca esse par ordenado. A melhor forma de você representar um par ordenado é colocando eles entre parênteses. Então, o primeiro elemento é o 2, aqui no nosso exemplo, né? Então, o primeiro elemento é o 2 e o nosso segundo elemento é o 3. Tá bom, pessoal? Então, repara que quem separa os elementos é a vírgula. O símbolo é importante, mas mais importante do que ele é o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, aqui nós usamos aqui o 2 e o 3 para indicar esse par ordenado, tudo bem? Mas se a gente fosse usar essa mesma simbologia lá, quando a gente viu o intervalo, o que significaria então essa simbologia parênteses 2,3? Quando a gente viu lá em intervalo, isso quer dizer então que é um intervalo aberto de 2 até 3, né? Ou seja, você tem aqui um intervalo na reta formado por todos os elementos com dois aberto e também 3 aberto. E aí você teria todos os números, né? Todos os números entre o 2 e o 3. Então repare que é muito diferente par ordenado de intervalo. Porque o par ordenado você tem apenas apenas dois elementos. Já o intervalo 2 e 3, você tem vários elementos aqui entre o 2 e o 3. Por exemplo, aqui entre o 2 e o 3, você tem o 2,1, o 2,2, o 2,25, o 2,3, 2,5 e assim por diante. Então, vamos ver agora esse conceito também de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano nada mais é do que essa configuração de duas retas perpendiculares. Ou seja, essas duas retas elas formam entre si aqui um ângulo de 90 graus. Então, bem aqui, as duas retas formam aqui esse ângulo de 90 graus. Ele está ali em pé um em relação ao outro, né? Não tem inclinação. E aqui, na interseção das duas retas, nós temos a origem, ou seja, vale zero ali, bem na interseção. O eixo horizontal, ou seja, o eixo deitado aqui, né? Ele é chamado de eixo das abscissas. E o eixo que está em pé, ou seja, o eixo vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas. Então, esses são os nomes técnicos dos dois eixos no plano cartesiano, desse plano bidimensional. Repara que
Muitas vezes, né, é um padrão, em vez de usar o nome técnico, a gente representar os eixos por letra, né? Então, qual é o padrão aqui? O eixo horizontal, ou seja, o eixo das abscissas, a gente chama de X, né? Isso aqui é um padrão. E o eixo das ordenadas, a gente chama de eixo dos Y. Geralmente, por exemplo, na física. Na física, geralmente a gente usa aqui o eixo do X, né? O eixo das abscissas, a gente usa, em vez de usar o X, a gente coloca ali o T, né? Que representa o tempo. E aqui no eixo do Y, lá na física, normalmente a gente usa ali para espaço percorrido, né? De repente, que mais? Velocidade. Então, depende muito daquele fenômeno, daquele estudo que a gente está fazendo, né? Para cada situação. Ok, pessoal? Claro, sempre lembrando, né, pessoal, que em relação ao eixo das abscissas, o eixo horizontal, à esquerda do zero a gente coloca os números negativos e à direita do zero a gente coloca os números positivos. De tal forma que em relação ao eixo do y, em relação ao eixo das ordenadas, para baixo do zero a gente coloca os valores negativos e acima do zero a gente coloca os valores positivos. Tudo bem? Então, se eu quero pegar aqui o 2 e o 3 e quero representar aqui o nosso plano cartesiano, aqui do par, sempre o primeiro vai ser o x e o segundo do par sempre vai ser o y. Então, aqui sempre vai ser o y. Fechado? Então, o x vale 2 e o y vale 3. Se o x vale 2, portanto, ele é positivo, ele vai estar à direita do zero. Então, ele vai estar aqui do lado direito do zero, aqui na horizontal. Vamos supor mais ou menos que ele esteja, já que estamos sem régua, né? Vamos supor que seja 0, aqui seja o 1 e bem aqui mais ou menos seja o 2. Pronto, então a gente já localizou aqui o x valendo 2, ó. Aqui na reta para a direita porque ele é positivo. O y agora, que é o segundo elemento do par, sempre o y é o segundo do par, vale 3. Seria positivo, então ele está aqui para cima do eixo vertical, para cima do zero. Então, para eu encontrar esse ponto aí, basta eu fazer a junção ali de uma paralela. Ou seja, você aqui vai projetar o 2 aqui, ó, paralelamente ao eixo do y e vai projetar aqui o 3 paralelamente ao eixo do x. Então, a interseção aqui deles é esse ponto que eu quero encontrar aqui, ó. Pronto. Então, repara que para esse ponto que a gente destacou agora, nós temos aqui, para ele, o x vale 2 e para esse mesmo ponto, o y vale 3. Destacando aqui, a gente pode colocar, se a gente fosse colocar, desse um nome para o ponto, chamaríamos de ponto P, né? Sempre com letra maiúscula. Se numa outra possibilidade aqui, ó, num outro caso, a gente pegasse o par 3 e 2 agora, né? E pegasse esse par, esse novo par, e representasse aqui no plano cartesiano, como é que ficaria? Então vamos projetar aqui o 3 aqui, e também vamos projetar aqui o 2 mais ou menos aqui, ó. Então a interseção dessas duas linhas imaginárias, né, dá mais ou menos aqui, ó. Então esse novo ponto que a gente traçou, repara, estou chamando de ponto T, né? Só para a gente dar um nome aqui para esse ponto. Esse ponto T, nós temos agora o seu x valendo 3 e o seu y valendo 2. Então repare que eles estão em localizações diferentes. Então os pares ordenados, se você mudar a posição dos elementos, você também muda o par. Primeiro aqui, ó, eu falei que o ponto P ele tem coordenadas 2 e 3. Próxima informação. A próxima informação que ele fala aqui para a gente é que o número 2 é chamado de abscissa do ponto P. Próxima informação. O número 3 ele é chamado de quê? De ordenado do ponto P. E a quarta informação que a gente tem ali também é que ele falou que o Q são quadrantes. Porque se você olhar ali para o plano cartesiano agora, se você olhar rápido para o plano cartesiano,
você vai ter a noção de que essas duas retas, né, nessa posição perpendicular, ela divide o plano em 4 regiões, ó, em 4 partes aqui, ó. Tem essa primeira parte aqui à direita acima, tem a segunda parte aqui à esquerda acima, a terceira parte aqui na esquerda abaixo e a quarta parte aqui, né, na direita abaixo. Repare que a gente fez essa classificação das 4 partes sempre no sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. A gente andou da direita para a esquerda. Então,